bom. Então, vamos ler a nossa página de abertura, intitulado Refugia-te em Paz. Refúgio é com J? Para mim era com G. Mas, enfim, dá para entender que é refúgio, né? Refugia-te em paz. Boa noite. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimentação espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições minam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem. No vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade mundana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Entre a encarnação perdida e a destruição em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Página muito oportuna, né? Porque ela reflete os nossos dias, né? As preocupações que todos temos,
e a humanidade está a braço. Vamos, então, aproveitar esse momento em que podemos estar, através dessa mídia, fazendo nosso estudo, dando continuidade à Escola de Médiuns. Vamos orar, então, meus irmãos. Elevando o nosso pensamento ao nosso Pai amantíssimo, pela abençoada oportunidade que nos concede de, estando em nossos lares, mas recolhido em nossos corações e mentes, procurando esse refúgio, procurando esse recanto, onde possamos meditar, refletir sobre os teus ensinamentos que o nosso querido mentor, nosso amigo e querido irmão André Luiz nos traz através das mensagens, através desses estudos, que nos possibilitam uma reflexão sobre nossas dificuldades, para que possamos, assim, cada vez mais aproveitarmos o tempo da nossa experiência na Terra e podermos prosseguir, confiantes e serenos, valorizando sempre a nossa experiência terrena, nunca esquecendo dos nossos valores espirituais. Fica conosco, Senhor, envolvendo-nos a todos, envolvendo nosso Alexandre e todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco lá no André Luiz, mas que hoje, infelizmente, talvez não tenham podido alcançar, mas que certamente em breve todos nós estaremos reunidos. Muita paz, Senhor, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Bendito seja o progresso, Boa né? noite. Que nos permite estar reunidos mesmo com essa chuva toda, né? É verdade. Infelizmente ainda tem, né? A gente tem notícia aí de pessoas, e foi comentado um pouco antes de começar, né? Que tem pessoas que ainda estão aí nas ruas, né? Que elas possam chegar em casa em paz, tranquilo, em segurança, né? Infelizmente hoje não deu para fazer lá dentro do GEAL. Assim, quem retornou agora e já está participando das reuniões lá, assim, é fantástico, né? A gente está envolvido por todas aquelas vibrações. E semana passada, então, no da Cris, que estava o coral, nossa, foi de uma energia, assim, belíssima, né? Mas tudo bem, André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que a gente deve evitar que esses percalços, né, do tempo, principalmente, não nos impeçam de ir à casa espírita, principalmente para os trabalhos mediúnicos. Mas acho que ele há de entender que hoje não foi qualquer percalço, né? Foi uma chuva, realmente não tinha... Eu moro bem aqui pertinho e ia ficar bem difícil de chegar, porque a minha rua não enche, mas o entorno, né, fecha tudo, eu fico meio ilhado mesmo. Mas vamos lá. E eu tinha preparado um estudo de 1h30, né? Então, eu deixei todas as páginas todas, eu ia tentar, finalmente, ver se eu conseguia ler, né, todas as páginas. E aí eu vi que, olha, não vai dar, né? Com 1 hora eu tive que cortar. Então, eu cortei algumas coisas, mas, assim, é difícil também cortar nesse capítulo, porque as ideias têm um encadeamento, então, se corta muito, também fica sem entender. Mas vamos ver o que a gente consegue até 9h30, né? Que os amigos espirituais nos ajudem para finalizar bem esse capítulo. Então, esse capítulo, deixa eu compartilhar já aqui com vocês. Espero que dê certo. Estão enxergando? Legal. Ok, vamos lá. Então, o capítulo que a gente vai comentar hoje é o capítulo 28, que tem o título como Vida Social. E é bem interessante porque ele chega a ser um capítulo até delicado. Seria interessante a gente estar presencialmente, justamente para colher mais opiniões, escutar o pessoal falar, mas como não vai ser possível, mas vocês fiquem à vontade, tá? Quando tiver que apressar, eu vou falar assim, olha, vamos dar um tempinho agora, vamos dar uma corrida, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade para perguntar, e eu vou
perguntar algumas coisas para vocês, porque eu já tinha preparado o estudo dessa forma, né? Então, vamos lá. André Luiz começa o capítulo, então, falando o seguinte: à noite, surpreendiam-se os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha azul, muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada Alfredo e Ismalha. Alfredo e Ismalha sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. Essa breve introdução de André Luiz, a gente já sabe que André Luiz não coloca nenhuma palavra, nenhuma frase à toa. Então, sempre quando tem alguma coisa assim que parece estar meio deslocado do contexto, eu olho com mais cuidado, eu falo assim, tem alguma coisa aqui que relaciona com o capítulo. Então, vamos só relembrar, porque muita gente pode estar começando o estudo agora, ou até já leu faz muito tempo, e não se recorda do que estava acontecendo anteriormente. Então, só relembrando que esse livro, Emmanuel nos conta lá na introdução que eles foram anotações incompletas de uma semana de trabalho de André Luiz. Então, esse livro todo, a gente está no capítulo 28, é uma semana. Então, do capítulo até o capítulo 14, né, o André Luiz chega, né, e começa a escutar algumas palestras, vê a questão dos médiuns falidos. Do 15 em diante, ele já começa, ele faz uma peregrinação, vamos fazer assim, uma excursão, mas que não é uma excursão a passeio, ele não vai a passeio, é a crosta terrestre. E no meio do caminho, eles passam por uma tempestade magnética. E por conta disso, então, eles resolvem se abrigar, né, no posto de socorro, e entram no posto de socorro. E aí, lá no capítulo 18, se eu não me engano, foi até o Guilherme que fez o estudo, vai ser explicado o que eram essas tempestades magnéticas. Eu acho que foi nesse capítulo que é explicado. O que estava acontecendo? Aí, só recordando, era devido à Segunda Guerra, lembra? Então, eram os pensamentos que estavam correndo na crosta terrestre, que estava trazendo essa tempestade magnética. Chegou até eu não me lembro quem foi que comentou, se foi André, não sei se foi Alfredo Aniceto, que disse que tinha um número de pessoas que cultivavam a espiritualidade superior era muito diminuto. Então, se intensificavam essas nuvens espessas, esses resíduos mentais, né? Então, agora, André Luiz, né, ele já está lá, né, no posto de socorro, e aí essas nuvens elas estão se deslocando, elas não estão se dissolvendo, isso é importante, elas estão se deslocando. E eu achei interessante, André Luiz, colocar essa referência desses fenômenos magnéticos aqui na introdução de um capítulo que se chama Vida Social. E aí eu fiquei pensando o seguinte, quando a gente pensa em vida social, né, antes de ler o capítulo, a gente pensa no nosso dia a dia, né? Como é que é a nossa vida social, né? O que se passa na nossa vida social, a visita a familiares, as diversões, né? A ida à casa espírita, tudo isso engloba a vida social. E eu fiquei pensando exatamente nisso, de que forma, né, já que esses fenômenos magnéticos, foi visto lá atrás, foram causados pelo pensamento das pessoas, que o pensamento não estava lá muito equilibrado, será que nosso pensamento também influencia a nossa vida social e vice-versa? Ou de que forma, né? Nossos pensamentos influenciam
o nosso entorno, da nossa vida social, e de que forma, onde nós nos colocamos, né, onde nós frequentamos, também nos influencia. Aí eu deixei essa pergunta em aberto para vocês, já para fazer um esquenta. O que vocês acham? Alguém se manifesta nesse sentido? A Dani disse que tinha estudado tudo. Eu estou te vendo aqui, Dani. Está um quadradinho aqui, você está escondida, mas eu estou te vendo. Disse que tinha estudado o livro hoje. Então, de que forma vocês acham que os pensamentos influenciam a nossa vida social, né? O nosso entorno, e também essa vida social influencia nós mesmos? Ah lá, está aberto para vocês o microfone. Alexandre, Fala, Olivia. eu acho que é de acordo com o nosso comportamento dentro de casa, com a vivência, a convivência, eu diria isso, a convivência, o modo de... o respeito entre nós, as palavras mesmo, né? Se houver algum aborrecimento, se a gente puder cortar isso, essa influência, né? Não permitir que esses pensamentos, as nossas palavras sejam pesadas, né? Eu acho que é por aí, é de acordo, não estou sabendo me expressar melhor, é de acordo com o nosso modo de viver, o modo de ser, o modo de encarar o outro, de respeitar o outro, se houver algum problema, alguma dissidência, desimpedimento, melhor falando, um se calar e aguardar uma hora melhor, de mais calma, para poder responder. Eu acho Legal, que é isso. Olivia. Os seus colegas acho que vão ajudar a completar. Eu entendi a sua ideia. Agora, pensa o seguinte, você falou no ambiente familiar, né, que, de alguma forma, é onde a gente se resguarda, isso, né, normalmente. E quando a gente está fora do ambiente familiar e não está no André Luiz? É a mesma coisa. Agora, segura aí, Olivia, vê se alguém comenta, que acho que a Madalena está levantando o dedinho lá na ponta. Lá. É isso aí. Eu acho que reflete muito da nossa conduta, da nossa forma de vida, da nossa conduta moral, daquilo que nos aprecia ao desejo carnal e espiritual. Essa conduta social pode ser saudável e elevada, como também pode ser de baixo padrão espiritual como moral. Então, ela modifica conforme o padrão que o pensamento é ação. Então, a gente pensa e emite essa ação no corpo que reage à volta da nossa circunferência ou do nosso ambiente onde nós nos encontramos. E nós vamos buscar nesses ambientes as pessoas que são reflexo das nossas necessidades. Eu acho que reflete muito o padrão de vida que, no momento, você está vivenciando ou que você está objetivando no sentido de vivência, de ter um convívio social. Então, você pode ter um convívio social mais saudável, mais elevado, até mais culto, mas pode ser um pouco divertido, não precisa ser uma coisa enfadonha, mas pode ser também divertido. Isso, pode ser divertido com um tom de equilíbrio, né? Que na vida tem que ter sempre um pouquinho de tempero, mas não pode ter excesso. Então, eu acho que a conduta social revela muito da nossa conduta momentânea, a nível físico, moral, intelectual, espiritual, até afetivo, porque às vezes você vai buscar num ambiente não muito salutar um convívio para buscar um amigo, de repente um namorado, ou sair com um companheiro. Então, a nossa conduta ela vai revelar como nós nos encontramos no momento. Eu acredito que seja isso. Pode ser? Legal, vou provocar vocês mais. Legal, eu não vou dar resposta nenhuma, tá? Estou deixando vocês falar. Tá legal. Vamos só pegar um pedacinho de uma observação de Emmanuel. Olha só, observem só uma coisa. Isso eu queria já ter falado antes e acabou que eu não tive oportunidade em outros estudos. Percebe como esse livro do André Luiz, de formas, ele vai abordando de formas diferenciadas a influência da nossa mente
no contexto, e esse contexto sobre nós, e como essa mente, né, como nós podemos nos perder ou nos achar de acordo com a força do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, não é à toa que muitas vezes, quando a gente vai trazer alguma coisa aqui para vocês, a gente busca no livro Pensamento e Vida. Então, esse livro, Os Mensageiros, é para ser lido junto com Pensamento e Vida. Coloca Pensamento e Vida do lado que vocês vão lendo e vão encontrando as explicações ali dentro de Pensamento e Vida, na maioria das vezes. Mas aí eu não quis trazer Pensamento e Vida, não. Tem lá também, e é muito interessante, mas eu trouxe um outro livro que é o Roteiro, tá? No capítulo 28, Sintonia, onde Emmanuel fala o seguinte: precisamos compreender, repetimos. Então, ele já tinha dito isso, né? Que os nossos pensamentos são força, imagem, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais, foi dito aí, a Madalena falou, emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, olha a força do pensamento e a responsabilidade que a gente tem que ter. Guarda essa informação, a gente vai usar mais lá na frente. Então, eu trouxe só para a gente ficar atento que, quando André Luiz colocou esses primeiros parágrafos desse capítulo, ele queria trazer à nossa atenção a importância do pensamento no convívio social, na vida social. Vamos adiantar. Celina, queria falar alguma coisa? Acho que abriu o microfone. Não, né? Não, acho que ela só abriu sem querer o microfone. Então, vamos lá. Aí continua ele. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Então, André Luiz ia ser convidado nesse momento, e os outros que estavam com ele, para um evento social. A gente vai ver esse evento lá na frente, ele não vai acontecer nesse capítulo. Vai acontecer, acho que no capítulo... No próximo, acho que já a gente tem uma ideia, não, mas ainda não acontece, é só no 30, 31, que a gente vai entender que evento é esse. E aí, é dito, né, tem a frase, é preciso saber viver. De que forma a sociedade entende o saber viver? Quando a gente escuta isso numa conversa habitual, alguém falando assim, precisa saber viver, você tem que aproveitar a vida. Né? A gente escuta mais isso até, né? Aproveitar a vida. Que sentido tem isso, o aproveitar a vida, o saber viver dentro da sociedade? Dentro da sociedade. Microfone aberto para vocês. Eu diria que é aproveitar a vida, não no sentido do conhecimento, mas no sentido de que eu percebo, né, de se divertir, passear bastante, aproveitar a vida enquanto a morte não vem, é como se fosse o último dia de sua vida. O que eu vejo é isso, se divertir mesmo, procurar alegrias, como também vejo o outro lado, né? O outro lado buscando conhecimento, buscando viver bem com o próximo, olhando o próximo. Eu acho que é isso, não sei. Agora deixa eu provocar, então. Não é para você não, Olivia, só aguarda. Vê se outra pessoa responde. Você falou de divertimento. Então, será que é proibido ao espírita, ao cristão, se divertir? É proibida a alegria? Eu acredito que vocês que acham? Já foi dito. Com licença, eu acredito que já foi dito em algumas outras obras de alguns movimentos de descanso e que há uma conjunção entre os espíritos para escutar música, para conversarem, para relaxarem um pouco
das atribuições, das responsabilidades, porque lá é um trabalho constante, né? Como é na Terra. A pessoa pensa que a pessoa desencarna e que vai viver tocando harpa no céu, e a coisa não flui assim. Você passa por um momento transitório de adaptação e depois você é levado a buscar uma tarefa, um estudo. E depois, num certo tempo, a prestar essa tarefa. E também tem momentos de lazer, quer dizer, de descanso um pouco, né? Acho que de curtir um pouco a suavidade de Deus, inclusive. E isso é muito gostoso. Acredito que para eles deve ser um momento salutar. Não só pensar em sofrimento todo o tempo todo, porque o trabalho deles é socorrista. É um trabalho muito maçante, muito cansativo, mas feito por amor eles nem sentem, eles fazem automaticamente. Mas ter esses momentos Como de se fosse um distração, descanso. Ok. como se fosse Mais um alguém descanso. para complementar? Alguma ideia diferente? Eu te Muitas vi... vezes... E perdão, Guilherme. Não, fala, Vitor. Vitor. Você tem Muitas prioridade. vezes, na sociedade, né, que a gente vive, essa questão do saber viver é confundido com hedonismo, né? De viver sem pensar nas consequências, né? De tudo posso, a qualquer momento, a toda hora, porque eu vou morrer, sabe? Boa. Isso, é bem isso, né? Hoje a sociedade, muita gente enxerga muito isso, né? No dia a dia a gente enxerga isso, né? Muita gente, como a Olivia também falou, né? Como se não houvesse amanhã, né? Não tem amanhã. Mas eu ainda quero provocar um pouquinho mais vocês nesse assunto. Quero explorar um pouquinho mais vocês. Eu vou trazer aqui, então, uma partezinha do capítulo 14, que está no livro No Mundo Maior. Tá? Então, nesse momento, Calderaro vai socorrer uma pessoa, e ele está num ambiente, né? Num ambiente não muito legal, e Calderaro vai falar sobre esse ambiente. E André Luiz, então, vai questionar Calderaro a respeito desse ambiente. Então, vamos lá, vou ler rapidinho. Eu coloquei esse aqui antes para a gente entender o contexto, tá? Então, rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavaleiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhe eram invisíveis. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas não conseguiu sofrear a estupefação que se assenhorava de mim. Solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: meu amigo, o que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? André Luiz pergunta para Calderaro, né? Então, eles estão num ambiente que eles foram fazer um socorro, e aí André Luiz vê aquela cena das pessoas se divertindo, dançando, só que ele vê realmente um ambiente está pesado, está complicado aquele ambiente ali. E ele se questiona e questiona Calderaro. Então, isso, buscar alegria é uma falta? É crime dançar? O que vocês acham? Aí mostra muito o plano astral na qual esses se encontravam para serem recolhidos, talvez em socorro. Quer dizer, o ambiente que você vai buscar para se dar em descanso, em lazer. Esse ambiente ele vai refletir o teu lado espiritual e material, o lado moral também. Esse lado que o André estava visitando é um lado muito pesado, no qual tem baixas vibrações. Ali emana espíritos assim dessa qualidade. E já nesse pronto de socorro há toda uma sublimação,
é um descansar, é uma alegria de uma forma mais delicada, mais sutil. Não há situações como se reflete neste comentário, né? De forma tão inferiorizada, de forma moralmente errada, por assim dizer, que aí tem um distúrbio do comportamento espiritual que também na Terra, em alguns ambientes, se encontra. Eu acredito que seja isso. A Madalena foi esperta, ela saiu pela tangente. Ela respondeu, mas ela não respondeu a pergunta. Buscar alegria é falta grave? Dançar é crime? Não. Depende de como você quer buscar alegria, de como você quer dançar. Não é o buscar que é o problema, mas sim a ação e o ambiente. Concorda comigo? Eu não estou concordando com ninguém, eu só estou provocando. Alexandre, eu acho que também tem aí a forma de pensamento, o que você está pensando quando está dançando, o que você está sentindo, está desejando. Eu acho que isso aí é a influência que faz com que essas entidades afinizem com eles e forme todo esse conjunto de união, vamos dizer. Vocês acham que poderia haver um outro lugar em que as pessoas também estivessem dançando, se divertindo, brincando, e que não tivesse essa ambientação toda espiritual? Ô, Alexandre. Fala, Claudinha. Eu acho que depende do que você considera alegria, né? Isso, obrigado. Com que você está se divertindo, né? Como, né? Como, né? Pois é, exatamente. Eu ia provocar com vocês botar uma outra tela, uma fala também de Emmanuel, mas, assim, vou botar para dar uma provocada, mas a Claudinha já deu um spoilerzinho para o futuro, né? O Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida, um desses livros que a gente costuma, às vezes, abrir aqui para ter uma lição. Na introdução, ele fala assim, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Geralmente, o que a gente faz, né? O templo é o local onde eu me comporto, é o local onde eu faço prece, oração. Por que na alegria eu também não posso ser essa pessoa que é no templo? Esse mesmo pensamento do templo, por que eu não posso transportar para o meu cotidiano? Emmanuel fala, não existe divisória entre o templo e a oficina. Não só na questão de trabalho, lógico, o cristão é cristão em qualquer lugar, no sentido de trabalho. Mas já pensaram que o cristão também é cristão em qualquer lugar quando está se divertindo, quando está na alegria? Aquilo que a Claudinha falou. Depende de como nós interpretamos a alegria, de que forma nós colocamos essa alegria na nossa vida. E aí, lá dentro do Conduta Espírita, André Luiz vai nos falar o seguinte, Conduta Espírita é um livrinho ótimo, porque ele traz vários assuntos que a gente tem dúvida no dia a dia, e ele coloca na política, né? Quando a gente no relacionamento com os filhos. É muito bom esse livro. Então, eu só trouxe dois pedacinhos. Ele diz assim, na sociedade. Então, qual é a conduta do espírita na sociedade? Afastar-se, ver que ele não coloca, isso é importante, porque, às vezes, a gente retoma antigos comportamentos do passado, de outras vidas, né? E a gente coloca no sentido de proibir. A doutrina espírita não proíbe nada, olha que interessante. Ela não fala, olha, você não faça isso. Ela recomenda. Então, André Luiz, o que faz aqui é recomendar, afastar-se dos lugares viciosos, com discrição e prudência,
sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes a colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. O André, ele não fala ali que o Calderaro não se perturbava com o ambiente, ele já estava acostumado a descer na furna do mal. Ele não se preocupava. E eu me lembrei aqui também de uma passagem do Chico. É lógico que a gente não é Chico, né? Mas é uma passagem do Chico, onde um amigo do pai dele resolve levar ele, assim, sem ele saber, falou que ia dar um passeio com ele, e leva ele num prostíbulo. Acho que isso está até no filme, se eu não me engano. E aí ele leva o Chico no prostíbulo, só que aquelas moças que lá estavam, às vezes trabalhavam também com o Chico em algumas obras sociais. E aí, daqui a pouco, o Chico transformou o prostíbulo, né, num centro espírita. Estava todo mundo dando a mão, fazendo prece, mas lógico, será? E aí é aquela pergunta lá do início. Será que nós teríamos uma atitude mental da forma do Chico a não se deixar contaminar pelo meio? Então, aí vai a força que a gente já tem no nosso pensamento, a nossa determinação e o meio nos influenciando. Eu me lembro, quando adolescente, tinha um amigo nosso, e ele tinha o pai dele tinha uma casa e tinha uma piscina pequenininha, era uma piscina bem pequena. Era uma piscina, acho que devia ter uns 5, 6 metros, era bem pequena. E a gente costumava brincar, a piscina era relativamente rasa, não era muito funda, né? De ficar rodando, assim, né? Os amigos ficavam rodando na piscina, dava aquela pressão na água, e depois a gente se jogava e ficava rodando naquela pressão, né? Batia um no outro e tal. Quando alguém resolvia ficar parado naquele círculo ali de água, naquela pressão, era muito difícil, tinha que fazer muita força para ficar parado, porque a pressão que dava de todos rodando era muito maior do que uma pessoa, aí tinha que segurar na borda, mas acabava indo, porque era muito grande a pressão da água. Então, assim funciona também o ambiente. Lembra da nuvem magnética, que ela não se dissolveu, ela se deslocou, porque existiam muitos, né, na Terra, e até espíritos também desencarnados que estavam com pensamentos temerosos em relação à guerra. Então, o ambiente, a depender do ambiente, às vezes a gente até vai falar, não, mas se eu for, eu vou ficar tranquilo. Cada um por si. Eu acho que aí cada um tem que pensar em si e entender onde pode frequentar e aonde não deveria afastar-se. Perante as fórmulas sociais, André fala assim, afastar-se de festas lamentáveis. Então, essa aqui Calderaro foi com o André, era um tipo de festa lamentável dessa. Como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos, olha aí, né? A gente fica pensando só em carnaval, excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria, aí, Claudinho, não foge da temperança. A verdadeira alegria não foge da temperança. Então, eu queria trazer esses dois lados para a gente ficar pensando mesmo, porque às vezes a gente acha que espírita vai ficar só dentro do templo espírita e a gente sabe que não é verdade, né? E não pode ter uma vida social, não, eu não posso ter uma vida social, não, se eu sorrir, né, se eu me alegrar, isso é contra a lei. Não é nada disso. Ao contrário, Jesus trouxe alegria. Jesus quis trazer para nós essa manifestação de amor. E amor não é ficar taciturno. Emmanuel tem uma página que ele fala disso. Dessa nossa tendência a achar que o taciturno, né? Então, esse aqui é o sério, é a pessoa séria, envolvida, isso não tem nada a ver, né? E aí, então, só para trazer a resposta de Calderaro para vocês não ficarem no vácuo, né? Então, ele falou assim, o orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar.
pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. A mente deles, olha aí a mente de novo, a mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Então, a doutrina, em nenhum caso, ela cerceia a liberdade de escolha das pessoas. Todos nós somos livres e temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas devemos fazer isso com responsabilidade. É como Paulo nos fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse discernimento é de cada criatura. Cada um per si que vai entender, né? Alguns ainda não acordaram para algumas coisas, outros já acordaram para algumas coisas. Né? Então, é isso, cada um per si que vai entender se deve frequentar alguns ambientes ou se não deve frequentar alguns ambientes. Certo? Sem crítica, sem julgamento. Vamos lá. Aí, mais à frente, ele fala assim, ó, sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, porque chegaram novos amigos, né? Eu pulei essa parte. Então, chegou a família chamada família Bacelar, que ia justamente, eles chegam até numa carruagem interessante, numa carruagem com os cavalos bonitos, mas não vai dar tempo da gente comentar isso aqui. E aí eles chegam, começam a conversar, eles já são amigos de muito tempo, então o André Luiz fica no cantinho, né? Ele fica insignificante, né? Não conhece não tem essa intimidade com eles. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar, como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo, bem, sempre bem. Importante essa primeira frase dele, bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça. É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Então, olha só. O senhor Bacelar, ele não estava reclamando, ele não estava lamentando uma situação. Tanto é que ele começa, o serviço está bem, sempre bem. Só que ele estava fazendo uma autocrítica a ele mesmo, né? Dizendo que ele, em algum momento, ele fixou, né, essa atenção de forma demasiada, esperando que aqueles companheiros melhorassem de pronto. E hoje ele já está começando a entender que tem que ser, né, é indispensável aprender a servir e passar. Quantas vezes a gente, no nosso relacionamento de amigos, de companheiros da casa espírita, de familiares, a gente auxilia uma pessoa e aí se decepciona depois porque a pessoa não corresponde, ela volta a errar e a gente fica chateado. Não vou ajudar mais essa pessoa, não. Eu ajudei, mas olha só, ele continua fazendo besteira. Né? A gente não consegue ainda compreender, e eu acho que aí vai muito da nossa vaidade, né? Que é o que foi dito ali na última frase, o progresso humano não é uma questão de dias, então cada um tem seu tempo. E muitas vezes a gente quer se intrometer e ficar ali em cima da pessoa. É da pessoa. Né? Cada um tem o seu tempo, você vai ajudar naquilo que lhe compete. E não deixar de ajudar, vai continuar ajudando, mas entendendo, tendo essa compreensão que cada um tem o seu tempo. E é isso que o senhor Bacelar, né? Não diz o nome dele aí, o senhor Bacelar, ele está meditando e comentando isso com os amigos ali, está falando assim, eu estou aprendendo a fazer isso. Né? Quantas vezes a gente acha que a pessoa tem até que agradecer a gente, né? A gente ajuda e fica esperando um agradecimento, que serve e passa, não tem que esperar agradecimento nenhum. E talvez essa forma de a gente acreditar que a pessoa vai melhorar é porque a gente acha que isso também seja uma forma de agradecimento.
né? Mas cada um tem seu tempo. E Emmanuel fala isso, em Caminho, Verdade e Vida também. Nessa lição 138, ele traz uma passagem de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, né? Onde ele disse: não te esqueças que o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes, nas copas das árvores, né? E concede os frutos segundo o merecimento. Então, é isso, da gente conseguir dar tempo ao tempo para cada pessoa, né? É isso que eles estão refletindo nessa conversa. E percebe a conversa também como é uma conversa num tom mais elevado, né? Porque André Luiz que fala, a gente não consegue ficar 5 minutos conversando sem não baixar o tom, né? Sem criticar um outro, falar mal da outra pessoa, é muito difícil a gente manter. E eles estão nessa conversa, uma conversa salutar. Eu acho que eu cortei até essa parte, onde André Luiz comenta isso, que eles estão conversando, não existem convencionalismos entre eles, é tudo muito aberto, né? E é um nível mais elevado de conversa. E isso a gente traz para a nossa vida social também, né? Será que na nossa vida social também a gente consegue manter um pouquinho mais de 5 minutos de conversa elevada fora da casa espírita? Eu estou falando fora da casa espírita, porque na casa espírita é fácil. Na casa espírita todo mundo é bonzinho, né? Aí eu vou ter que ler essa parte, porque senão ele perde o entendimento dos parágrafos seguintes. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Então ele está se dirigindo a André Luiz e a Vicente. Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes, pelo contrário. Não, aí André Luiz é que fala, pelo contrário, aduzir, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Então, eles estão querendo ali fazer uma troca de experiências. E aí o senhor Bacelar vai dizer o seguinte: não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. Vou ler devagar, né, para a gente ir se identificando aqui. De modo quase invariável, esperam uma positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime, então logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registra o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Ainda bem que a gente já não é mais assim, né? A gente não é assim, a gente para de tomar o remédio porque acha que já está bom, não precisa tomar toda a caixinha do remédio como o médico mandou, é besteira, exagero, já estou bem, né? Aí, quando vem os exames, a gente olha já na internet, quando o médico vai falar, não é nada, não, gente, não, mas eu olhei na internet, isso aqui é grave, doutor, isso aqui não é grave, ou ao contrário, né? O doutor fala alguma coisa, o médico fala alguma coisa, a gente, não, isso é besteira, eu vi na internet que isso é bobagem, dá para curar com isso, com aquilo, né? Então, é interessante porque o que está sendo mostrado aqui pelo senhor Bacelar é que, em verdade, esses enfermos, a gente já sabe disso, eles mantêm a mesma perspectiva, né, o mesmo pensamento de quando encarnados. Porque é o retrato do que nós somos aqui, né? A gente deixa de ir no médico para ir só quando está doente. Então, a gente deixa de fazer
muitas vezes, né? Essa medicina preventiva, porque a gente não quer descobrir doença, não é assim? Estou falando para mim mesmo, assim. Hoje em dia eu já estou mais disciplinado. Mas assim, eu vou no médico para achar doença, não é assim que a gente fala normalmente? Né? Se eu for lá, ele vai achar alguma coisa. Estou bem. Né? Então, é justamente o reflexo dessas pessoas que desencarnaram, não muda. É a mesma coisa. Né? Só que aqui, ele está dizendo o seguinte, que na Terra existe ainda a possibilidade de fazer uma cirurgia, de ter uma intervenção maior. E, no caso dele, não. No caso dele, são os espíritos, né, que eles têm que trabalhar a própria mente. Ele vai falar lá na frente, mas eu não sei se eu deixei esse slide ou não. São os próprios enfermos que têm que se melhorar. Vamos ver se eu deixei aqui, não sei. Acho que sim. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto, olha o que André Luiz vai falar agora, né? André Luiz ainda está muito iludidozinho, tadinho, ainda não caiu aqui, ainda não entendeu. Vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. Então, tem muitos colaboradores. A gente já viu nos capítulos anteriores a questão, na mediunidade, a questão dos médiuns falidos. Quantos médiuns acabam falindo? Aí o senhor Bacelar, então, tem uma expressão fisionômica muito significativa, né? Ele deve ter dado aquele risozinho de canto de boca, né? Ele falou, nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão. O estalão é o padrão, ao padrão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Vamos trazer essa fala, então, para nós espíritas. Nós já sabemos que dentro do trabalho voluntário ou mediúnico, dentro da casa espírita, não existe a remuneração. Mas, como a grande maioria aqui já leu Nosso Lar, todo mundo, às vezes, né, lembra que tem um bônus hora. Opa, mas se eu faltar isso aí, eu vou perder. Né? Ou vou trazer para uma outra designação religiosa. Eu vou conquistar o céu, se eu fizer isso, eu conquisto o céu. Né? E a gente se esquece que bônus hora não é moeda. Isso está lá no Nosso Lar, não é uma moeda. É ficha de serviço. É você trabalhar sem ficar justamente esperando essa remuneração espiritual. Né? E o que ele está dizendo é isso, que muitas vezes, né, ele está falando de uma forma geral, aí vamos trazer para nós ficamos aguardando que, olha, não, eu vou fazer o bem, porque aí também eu vou receber o bem lá na frente. De fato, vai acontecer, né? Porque quando a gente tem um pensamento voltado para o bem, dentro dessa sintonia que a gente já comentou, né, a gente está agregado também a mentes que pensam no bem. Mas o que precisa acontecer conosco, as provas que a gente tem que passar, vai passar. Podem ser amenizadas? Pode. Né? A gente já sabe. O amor cobre uma multidão de pecados, mas o que a gente precisa passar, a gente precisa passar. E muitas vezes a gente faz, então, o bem visando um ganho maior. É isso aqui que Bacelar está falando. Né? Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão a respeito dos espíritos felizes. Né? E é dada a resposta lá, não me lembro exatamente da questão, mas é dada a resposta que os espíritos são felizes, os espíritos que são considerados felizes, são felizes pelo bem que fazem, e só isso. Então, eles se sentem felizes pelo bem que eles fazem. Nada além disso.
A força de viciar em raciocínios, eu estou dando uma corrida que eu estou olhando o reloginho ali, a gente só tem 5 minutos. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Então, ele completa o raciocínio dele, e agora ele vai falar a respeito do desculpismo. Só uma pausa aqui, que nesse parágrafo, o que ele está dizendo aqui é sobre os nossos hábitos. Então, a gente já traz hábitos remanescentes de outras existências, e por falta da vontade, a gente até tem desejo, mas não vincula a vontade. A gente deixa se arrastar novamente para esses antigos hábitos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel comenta isso. Acho que tem um capítulo que se chama justamente hábitos, ou hábito, alguma coisa assim, né? Que ele diz que a gente é quase como um escravo desses hábitos e precisa dessa força de vontade para sair. Ele chega a fazer uma comparação assim, como se nós fôssemos embarcações, né, numa correnteza, num rio de hábitos, e que a gente se ajusta sem resistência, porque a gente gosta, né? A gente se compraz com esses hábitos, então a gente se ajusta sem resistência e se deixa levar, justamente aquele exemplo da piscina que eu dei, né? Então, é difícil resistir. Agora, eu estou usando o mesmo exemplo para uma outra situação. O círculo, né, o fluxo de água são justamente os hábitos, e a gente é difícil de resistir, a gente acaba se deixando levar como uma embarcação. É a imagem que o Emmanuel traz para a gente. E aí, ele vai finalizar, então, esse capítulo falando do desculpismo. Hoje não foi desculpismo, hoje a cidade parou. A gente teve que fazer a reunião aqui pela internet mesmo. Mas, muitas vezes, a gente sabe que a gente se envolve tanto que, muitas vezes, nem se dá conta que está dando uma desculpa para não ir ao trabalho, né? Para não ir a um trabalho. Eu vou trazer, começando na escola de médiuns, vou trazer para a reunião mediúnica, né? Muitas vezes, não, hoje está muito sol, está calor, eu não vou, não, hoje está chuviscando, não, hoje isso, não, hoje aquilo, não, eu escutei uma notícia de assalto ali perto do André Luiz, né? Então, muitas vezes a gente usa desse desculpismo, e é exatamente isso que o senhor Bacelar vai falar aqui. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Estou assoberbado, não estou dando mais conta. Tem que se autoanalisar, é isso mesmo? Se for, ok. É a autoanálise, conhecimento de si próprio. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado, e os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Eu nem vou comentar isso aqui, porque acho que isso aqui é algo que cada um de nós tem que levar e meditar sobre isso que o senhor Bacelar está trazendo para a gente. Então, como a gente está se colocando, né, diante do trabalho? E aí, lógico que a gente sempre fala do trabalho como médium da casa, né, para os que são médiums da casa, mas
vamos expandir, né? Vamos ampliar esse pensamento. Um trabalho no bem mesmo. Tem muita gente, aqui no grupo mesmo, que faz outros tipos de trabalho em outros lugares, ou que tem vontade de fazer, melhor, vontade não, desejo de fazer, mas se pega nesse desculpismo que o senhor Bacelar está trazendo para a gente. Então, aqui é para cada um. Cada um medite sobre o que tem feito e o que pode ainda fazer. Vou trazer só uma lição do Emmanuel, onde ele fala justamente do desculpismo. Ele fala assim, ó, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 128. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras em reencarnações. Eu dei uma cortada bem grande, esse texto do Emmanuel é muito legal. Eu botei aqui o que eu achei mais interessante. E aí, finalizando o capítulo, então, o senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito. E aí a gente tem o fim do capítulo, e eu deixei aqui essa frase de Eusébio, no livro também No Mundo Maior, porque muitas vezes, dentre o desculpismo, a gente ainda fala assim, poxa, mas fulano, tudo dá certo para ele, né? Tudo, ele tem uma vida muito boa, e aí ele consegue fazer isso, fazer aquilo. E aí Eusébio fala assim, ó, as facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, as facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos, são prodigalizadas, ou seja, são distribuídas, despendidas, espargidas a nós, por Deus, em todos os lugares. No entanto, o aproveitamento é obra nossa. Então, as bênçãos caem o tempo todo e as facilidades, eles nos auxiliam o tempo inteiro. Mas aí cabe a cada um de nós, e é por isso que eu não quis nem discutir o desculpismo lá em cima, porque eu acho que isso é algo que a gente tem que levar para refletir. Cada um por si pensar nesse assunto. Só 3 minutos. É isso. A gente pode falar depois, né, Guilherme? Vamos encerrar por causa do Zoom, né? E aí depois, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu cortei um pouco a fala de vocês para a gente conseguir terminar, mas aí depois a gente pode comentar, depois que terminar a reunião. Deixa eu descompartilhar. Ótimo, Alexandre. Muito boas reflexões aí para a gente, né? E para que a gente possa fazer o encerramento da gravação, né? Em seguida, a gente pode abrir para os comentários, aí, como você colocou, né? E de maneira que a gente fica para nossas reflexões aí, as colocações que nos trouxe a página de hoje, e o Alexandre colocou muito bem. Vamos, então, aproveitando, nós já estamos aí nos minutos finais, né? Aliás, já passamos alguns minutinhos, né? Fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento de gratidão por esse momento, rogando que todos os nossos irmãos que ficaram impedidos em razão da chuva possam chegar aos seus lares, e que essa chuva, que sempre é benfazeja, né? Porque nada que verte do Pai pela natureza
é algo ruim para nós. Nós aqui, às vezes, não sabemos lidar com as circunstâncias climáticas da vida. E assim, agradecidos pela bênção, da oportunidade, desse ensejo de reflexão, elevamos nosso pensamento de gratidão. Lembrando de todos os nossos irmãos de humanidade que sofrem com as catástrofes, com as guerras, com o sofrimento das enfermidades, onde quer que estejam. Pedimos, Senhor, que envolva-os na tua bênção, na tua paz, para que possam ser aliviados dos seus sofrimentos. Porque sabemos também que o sofrimento, quando bate à nossa porta, ele tem uma razão de ser. Muitas vezes não entendemos o recado, nos revoltamos, e por isso fica difícil o aprendizado. Muito bom nós podermos refletir sobre a oportunidade que o trabalho se enseja, para que lancemos mão ao trabalho, à charrua, ao labor, e ocupando as nossas horas, para que possamos assim nos tornar instrumentos úteis no trabalho do bem, e que certamente resultará para nós mesmos uma melhor condição de olhar a vida, o mundo, as pessoas com outro olhar. Por isso te agradecemos, Senhor. Fica conosco, amparando-nos na tua bênção, envolvendo nosso irmão Alexandre, e todos nós que aqui estamos, e aqueles também que não puderam estar conosco. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Graças a Deus.